Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula hoje do livro. Cadê o livro, gente? A Ciranda das Mulheres Sábias. E a aula de hoje ela vai ter um pouco ainda da aula passada, onde a gente falou sobre sonhos, e eu quero trazer uma coisa a mais também dentro desse trabalho. E aí a gente vai falar sobre essa força vital da mulher, que muitas pessoas chamam de sexualidade, essa energia vital. E a sexualidade ela está ligada a um processo de criatividade e principalmente ao processo da mulher se refazer, se reinventar, se revitalizar e poder dar os seus frutos e produzir para ela mesma os seus frutos na vida. Então, semana passada, no grupo, eu tive uma coisa que chamou muito a minha atenção, que foi em relação a nós resgatarmos os nossos sonhos. E eu tive um comentário no grupo lá das Mulheres Sábias, de uma pessoa, dizendo que assistiu a aula anterior e teve muita dificuldade de acessar que sonho ainda ela teria. E aí, cada uma de nós aqui temos uma particularidade, mas todas em um só pensamento e intenção, provavelmente foi pega na curva com a pergunta que eu fiz na aula. E você, como estão os seus sonhos? Você ainda é capaz de sonhar? No dia que eu recebi me fizeram essa pergunta, a minha mentora fez essa pergunta para mim, Marília, e os seus sonhos? Você é capaz de sonhar? Foi um golpe, foi uma porrada, porque eu não sabia nem o que era sonho, porque eu me lembro que ela me perguntou assim, quais são os seus sonhos? E aí eu fui falar do meu trabalho, e aí eu fui falar do curso não sei do que eu queria fazer, e aí ela falou, sonhos, Marília. Eu não estou falando da vida real que contaram para você que você tinha que ser. Eu estou falando do seu coração. Foi uma porrada, eu não tinha sonho. Não tinha. E aí ela falou assim: tá tudo bem. É só para você perceber como é que a gente se perde. E a gente se perde mesmo. E aí a gente pensa que sonho é um negócio muito grandioso, que está lá na frente. Porque a gente está desde pequena, quando eu me formar, quando chegar meus 15 anos, quando chegar meu aniversário, quando eu ganhar o vestidinho, quando a minha boneca chegar. E não realiza nada, fica na expectativa. Então, a gente é uma construção hoje, na fase adulta, de várias fases de nós, desde criança, que viveu de expectativa, que viveu de expectativa pior ainda, dos outros, de quem nos criou, da professora, mais tarde de uma sociedade, dos meninos da festinha adolescente, das meninas com a roupa que você ia, mas e você? E você? Se você ia na festa de vestido vermelho, porque era seu lugar ali de sonho, de vontade, de realmente querer, ou você ia porque vermelho estava na moda, porque estava, na minha época, época de revista, porque está na rede social que todo mundo está usando vermelho e você está querendo aparecer e agradar alguém. Então, a gente se perde totalmente dos nossos sonhos, e é super normal. Isso que eu quero dizer aqui, assim. Mas a pergunta foi para instigar. É isso que eu queria dizer, porque no livro ela fala exatamente sobre essa questão do sonho. Às vezes o sonho é só tomar um chá numa cadeirinha aconchegante em casa no dia chuvoso, naquele momento da sua vida, mas aí você tem que ir para a festa, não sei do que, das quantas, porque você não pode deixar a peteca cair. Mas tu tá lá toda dilacerada, toda, ou gostosinha mesmo. E aí não, eu vou para a festa, eu vou aparecer. Você está se desagradando e saindo do seu momento de conexão com o que você quer, que são os sonhos. Eles são o mínimo, micro,
que é esse lugar que você se dá o direito de fazer o que realmente a sua alma quer, e vai ao macro, que é você fazer uma grande coisa. Só que se você não começar aqui pequenininho, que é onde você começa a se amar de verdade, fazer as coisas que o seu coração está pedindo, com autenticidade e espontaneidade, se você não fizer aqui pequeno, como é que você vai ter um sonho grande? Você vai estar sempre querendo a aprovação de alguém, a aceitação do mundo, tirar 10, fazer sucesso, ter 5.000 pessoas seguindo na rede social, e, enfim, não tá, eu ainda não emagreci, eu não posso aparecer. Então, são pequenas ações que vão construindo grandes sonhos. Sonho está ligado a isso. E no livro, ela fala uma coisa assim: como é que está o seu relacionamento interno e externo? Né? Que é exatamente isso que eu falei. Internamente, você quer comer abacaxi. E lá no externo estão te oferecendo um pernil. Como é que você faz quando você tem que tomar decisões, quando você tem que ser espontâneo? Você agrada o mundo externo ou agrada o seu interno? Tem meio do caminho? Como é que você lida? Né? Eu dei um exemplo meio ridículo aqui, mas como é que se posiciona? Porque é daí que ela fala que vem os inícios de você começar a ter e alimentar sonhos e vai trazendo essa mulher sábia, né? Você olha, muito obrigada pelo pernil, mas eu estou aqui com o meu abacaxi. Vamos nos alimentar? Eu não estou sendo agressiva, mas também eu não estou me obrigando a fazer o que o mundo externo está querendo naquele momento, que é me oferecer aquela comida que eu não quero comer. Eu já tenho a minha refeição aqui. E as mulheres, elas não têm isso. Elas foram acostumadas a agradar. E aí tem muito essa coisa de, é o patriarcado, mas a gente faz isso entre nós mesmos, vocês concordam? A mulher, ela quer ser aceita entre nós mesmos. E não se colocando, não, isso aqui eu não gosto dessa cor, eu não vou fazer hoje com você, não venha na minha casa hoje. Isso não é falta de amor com o outro, mas é um posicionamento. E a gente acha que tem gente que tem essa coisa do medo de se eu for assim, a pessoa vai deixar de me amar, a pessoa vai deixar de falar comigo. E aí, isso está relacionado totalmente aos nossos sonhos, porque quantas coisas a gente deixou de fazer na vida por alguém, por um relacionamento amoroso, por uma mãe doente, por uma amiga, por um amigo, por um filho. Coisas, lógico, gente, não precisa ser uma mãe doente, eu até dei o exemplo errado, assim, por uma mãe que queria ir no supermercado com você e você tinha que fazer uma outra coisa e você cedeu para ela ir ao supermercado. Ou o marido que tem um projeto e você, o marido, o namorado, você se doa ali, faz lanche, muda o teu percurso, deixa de fazer uma viagem só para ele botar aquele projeto em prática e mais ali na frente ele não reconhece aquilo. Isso vai machucando e a gente vai perdendo os nossos sonhos, porque a gente colocou a expectativa muito no sonho, entrou muito no externo. E esse equilíbrio entre o interno e o externo, ele é fundamental para ter o início desses sonhos. E aí vai me perguntar assim, mas Marília, o que isso tem a ver com sexualidade e energia vital? Tudo a ver, porque quando eu tenho alguém que eu deixo, veja bem a frase que eu vou falar, eu deixo alguém sugar minha energia. Por trás de alguém que suga a minha energia, tem primeiro eu que deixo. De forma muitas vezes inconsciente, mas vamos combinar que a gente é que permite. E por várias questões que eu vou trazer um pouquinho mais lá na frente, falando sobre a nossa criança interior. Mas quantas vezes a gente permite que alguém leve a nossa energia embora?
Ou seja, tudo que eu tinha para fazer hoje por mim, eu fiz para 3 pessoas. Para minha mãe, para o meu namorado, para minha uma amiga. Me faltou energia para fazer para mim. Quem já não passou por isso aqui? Então, um dia assim, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, quando você termina um ano, você não tem mais sonhos realizados. Então, não tendo sonho realizado e não tendo uma vida conectada a você, o que vai acontecer? Você perde a sua vitalidade. E vitalidade está ligada à sexualidade, que é o nosso processo criativo. E a gente começa a viver na sobrevivência, numa miséria interna, né? Que eu preciso. Eles estão levando, eu estou permitindo que a minha energia vital vá embora, e as festinhas sociais, tá? Encontro de família, tudo que te contraria, você vai deixando. Aí você sente aquele cansaço. Fala, putz, eu estou muito cansado, não sei por quê. Você não está fazendo nada por você. E aí o seu libido, a sua sexualidade, que não é só fazer sexo com alguém para agradar esse alguém, inclusive, né? O sexo também é se você tiver uma consciência diferenciada, e a gente pode ter uma aula só sobre isso, você às vezes faz sexo com alguém só para agradar esse alguém e não para você. E aí a sua energia também vital vai embora. Você não tá, não é um acoplamento sexual de interesse das duas partes que vai te dar energia vital. Às vezes, o pouco que você tem, você ainda leva, seu parceiro ainda leva, porque também está num campo lá esquisito. E aí a gente vai perdendo o libido e a vontade de viver e desconectado com a nossa criatividade. Esse é o ponto mais alto da aula, porque nós, mulheres, nós hoje estamos usando mais a mente do que o coração. E a nossa parte da sexualidade, que é essa parte aqui do aparelho reprodutivo, que é o útero, o ovário, a vulva, né, a vagina. Nós estamos desconectados. Qual é o correto, tanto para homem e para mulher? Ter conexão, mente, coração, sexualidade, sexualidade, coração, mente. Então, o que a gente pensa não é o que a gente sente e não é o que a gente tem vontade de realizar, que é a sexualidade. A sexualidade é realizar, é manifestar, é desejo e é vontade de manifestar. A minha mente, vamos falar de mulheres, preciso dar conta do trabalho, preciso pagar isso, pagar aquilo, pagar o meu botox, pagar a escola do meu filho, porque o meu masculino está lá, né, puta que pariu. Aí vai tá lá, e deve ter dado um pique aqui. Está lá em cima. Aí você tem aquela coisa do masculino. Coração fechado, porque a vida dá porrada. Eu não posso ser manteiga derretida, mas aí você contraria tudo isso que a mulher é muito mais sensível, a mulher é muito mais coração. E logo a ação está totalmente voltada ao racional, você sente e engole aquele sentir, sente uma raiva, engole, sente um medo, engole, sente uma fragilidade, uma vulnerabilidade, você tem que se fazer de forte. Então, o desequilíbrio é total e a desvitalização é total. Tá? E nesse livro, o que ela mais nos deixa atenta é para a gente entrar e se conectar com esse universo, que é esses 3 centros, principalmente o coração e a mente, e fazer disso um estado de presença. E ela ensina como uma sábia, e é um negócio que não precisa de grandes tecnologias, que é a gente estar em contato com nossos 5 sentidos. Olfato, tato, olhar, cheiro e audição. E 5 sentidos estão em coisas simples, como a gente passar um dia numa roça, colher, plantar, fazer um artesanato, ter contato com aquele cheiro de mato, tomar um banho, sentir o tato de uma água, de um rio, de uma cachoeira, conversar à beira de uma fogueira. Tudo isso está
contato com nossos cinco sentidos e que tem a ver com a nossa sexualidade, com a nossa energia vital. Tenta experimentar passar uma semana no meio do mato, conectada com um estado de presença, e ver como é que a sua vitalidade não vai mudar. E é exatamente isso que no livro ela nos propõe, né? Que nós façamos isso mais vezes e veja como é que isso vai mudar. E, e a gente, sem falar um pouco dela, né? Falar dessa parte da gente começar a cortar e não permitir mais que levem a nossa energia vital. Isso já não está no livro, isso já é um contexto que eu estou trazendo dentro do livro. E um outro ponto sobre energia vital que eu acho interessante é em relação a homens na nossa vida, né? Homens pode ser pai, irmãos, amigos, companheiros, parceiros. Vocês já viram o homem viver sem uma mulher do lado? Viver mesmo, dar conta. Porque, assim, pode morar sozinho, tá? Mas aquela coisa assim, a sensibilidade, a intuição, a presença, o olhar, o toque, o cuidado de uma mulher muda a vida de qualquer homem. Um homem sem essa presença de uma mulher, ele perde completamente a noção e ele se sente perdido. Por isso que é muito natural uma separação de um casal, um homem não ficar sozinho. Isso não... E aí é um buraco mais embaixo na psicanálise, porque no final das contas ele está buscando a mãe dele. Mas por quê? Porque a energia vital de uma mulher alimenta um homem. Sexualmente, que é o básico, mas em outros campos também que a gente não tem muito estudo assim científico sobre isso, porque é uma coisa magnética que a mulher tem. Sabe aquele poder que a mulher consegue contornar e não brigar? Um alimento que uma mulher vai fazer e aquele homem se sentir cuidado, ele se sente... Isso acontece com amigos nossos, gente. Assim. Então, a mulher ela tem a vitalidade dela, ela tem condições de doar. Mas para uma mulher sábia doar, ela precisa fazer lá o início da nossa conversa, que é se bloquear, se refazer, se restaurar para ela começar a doar o que transborda nela e não ser sugada. Então, para que um homem chegue na sua vida e isso seja recíproco, cada um dá a sua polaridade, o melhor de si, você, mulher, tem que se trabalhar, entrar nessa sabedoria para quando você doar, doar em dose certa e não permitir ser invadida. Que não tem nada a ver com abuso, não, invadida no sentido, mas é tipo assim, é dar limite, com doçura, eu só posso te dar até aqui, porque eu tenho isso aqui meu para fazer, ou nem, sem se justificar e sem ter medo de vai ser abandonado, ou se você disser um não, vai ser rejeitado. Isso eu estou trazendo já mais para os dias atuais, não estou nem aqui dentro do livro, mas eu acho que é uma coisa importante que ajude a gente a começar a prestar atenção na preservação da nossa energia vital, entende? Seja lá o homem que entrar na nossa vida. Porque o homem ele tem o falo, ele vai sempre querer extrair. Vocês já viram homens que gostam de ninfetas? Por que homens gostam de meninas de 15 anos? Porque energeticamente, quando sexualmente, é muito mais revitalizador imediato para eles, é um alimento energético rápido. E aí, isso é uma sabedoria do Tantra, tem uns livros que trazem essa sabedoria, e isso daí na história da humanidade, acho que todo mundo já prestou atenção, né? As nifetas, as princesas, como é que é essa coisa da gente ser sugada, quando a gente vê elevado. Então, hoje a gente está num papel de homem, muito masculino, e num papel tentando ser mulher. Vai sobrar o que da gente? Só pó. Então, ó, vamos aproveitar a aula de hoje para a gente ficar ligado nisso. Prestar mais atenção na gente nesse sentido. Eu ia falar um pouco do porquê que a gente acabou ficando assim, mas eu aqui no YouTube eu não vou deixar essa gravação, eu vou deixar para falar aqui
com as pessoas que estão ao vivo na aula. E eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso e colocar aqui no canal, sobre a mulher que não é amadurecida psicologicamente. E por isso que é tão difícil trazer essa força e essa energia vital e dar limites e não ter medo de ser rejeitado, de não ser abandonado. Eu espero ter fechado essa parte do livro